Queridos irmãos e irmãs, nós tínhamos diversos salmos, diversas leituras que a liturgia de hoje nos propunha para ouvirmos. Mas um salmo que nós refletíamos depois de 50 dias, então ao longo de 50 salmos que nós tínhamos, que a liturgia nos propôs para rezarmos, nós meditávamos o Salmo 103, aonde o salmista nos dizia: envia, Senhor, enviai o vosso Espírito, e toda face da terra renove. Envia, Senhor, o vosso Espírito. E hoje nós estamos celebrando o Pentecostes. Por excelência, o dia que o Espírito Santo a nós é derramado. Nesses dias que precedia o dia de hoje, essa solenidade, eu tinha como leitura um livro muito profícuo, muito pertinente, um livro muito bom, chamado A Divina Comédia, Dante Alighieri. E Dante, ele tem 3 tomos, ou 3 obras, que fala sobre o inferno, sobre o paraíso e sobre o purgatório. Então isso que eu vou dizer aqui para vocês, essa homilia que eu vou fazer, ela não é minha, ela é de Dante. É claro que Dante não disse dessa maneira pedagógica, mas ele simplesmente faz uma pergunta. E dessa pergunta, então, eu discorri e fiz a homilia para nós no dia de hoje. Dante, nessa obra clássica, por assim dizer, ele escreve várias poesias. Mas antes de nós falarmos sobre a poesia, vamos deixar assim claro para nós. Por que dizer de uma poesia? A poesia tem uma finalidade. A literatura tem uma finalidade para o cristão. E para aquele que não é cristão também. A literatura, ela esclarece as ideias. Ela apura os conceitos. Ela lapida aquilo que eu estou imaginando. Se nós olharmos para a literatura cristã, católica, apostólica, romana, nós veremos que também nós temos uma poesia, nós temos um livro poético que chama Salmo, os Salmos. E o livro dos Salmos, ele é composto também por poetas, por Asaf, por Coré, por Davi. São os 3 grandes poetas que a Sagrada Escritura nos apresenta. Mas a literatura mundial nos apresenta vários poetas, dentre eles William Shakespeare e Dante Alighieri. E são os 2 que eu aprecio, que eu gosto. Então Dante Alighieri, ele é um poeta. Então no 7º poema, ali no paraíso, ele está contando do seu amor platônico que ele tivera. Vocês sabem que o amor platônico é aquele amor não correspondido, aquele amor que é uma ilusão. E Dante, então com seus 9 anos de idade, ele conhece uma moça, que na época era uma criancinha, no século XIII. Ele conhece uma menininha, ele tinha 9, a menina tinha 8. A menina chama Beatriz. E essa Beatriz que segue com ele em toda a sua obra, da Divina Comédia. Ele vê aquela moça, ele deseja ter ela por esposa, mas era um amor platônico.
um amor que não era correspondido. Então, Beatriz, ela casa com um banqueiro, e os pais de Dante, o pai que era Alighieri, a mãe que era Bela, com 12 anos de idade, faz com que o filho Dante se case. No século XIII, era normal, era de costume a pessoa casar assim, novinhos, não era como nos dias de hoje. E Dante então lhe casa, e tem com a sua esposa 4 filhos. Desses 4 filhos, uma era mulher, chamava Antônia. Antônia, então, ela entra para o convento, para a vida religiosa, porque Dante, ele era cristão. Ela entra para o convento, e qual que é o nome que ela toma como hábito religioso, como irmã religiosa? Beatriz, irmã Beatriz. Então suscita em Dante novamente aquele desejo, né, de estar unido àquela criancinha, aquela mocinha que ele tinha encontrado há tanto tempo atrás, né? Isso já era por volta dos seus 18 anos, né? Então ele encontrou com 9 anos, então há 9 anos atrás, né? Suscita nele. Porém, a sua futura esposa, a sua atual esposa, ela falece. E Dante então fica decepcionado, frustrado. E Dante, ele tinha não uma área de trabalho, ele tinha várias, né? Ele era médico, farmacêutico, militar, político, mas o que ele mais gostava era da poesia. Então ele se dedica a seguir os pensamentos de Cícero, de Boécio, de Tomás de Aquino, que não era santo, ele tinha um ardor da santidade, era o seu contemporâneo, né? Então, nessa atual conjectura de Dante, Tomás de Aquino vivia. E ele começa então a aprofundar na poesia. Ele escreve esse poema, que é o 7º poema, e ali nesse 7º poema, ele faz uma pergunta para si próprio. Ele diz assim, e essa pergunta é muito pertinente para nós. Ele diz assim: por que Deus, através do seu Filho, envia o Espírito à humanidade, envia o Espírito Santo aos homens? Por quê? Então, no decorrer do poema, Beatriz, a sua imagem fictícia, ela vai tentar responder por que ele envia. E a resposta é muito simples. Assim, o poema é longo, tem vários sonetos, várias estrofes, pedacinhos, né? Mas a resposta, a gente resumindo, é uma. Deus envia o seu Espírito para a humanidade, porque Deus é misericórdia. Essa é a resposta que Beatriz dá a Dante. Deus é misericórdia. Então, assim, tenhamos em mente 2 cenas, né? Esse pano de fundo do Dante. A Virgem Maria com os apóstolos, eles estavam reunidos no cenáculo, naquela sala. E ali eles estavam reunidos, primeira cena, né? Eles estavam reunidos em oração. Mas ali naquele momento que eles estavam reunidos, eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo dos demais, que não eram cristãos. Ali eles estavam talvez até meio que temerosos, porque acontecia um barulho lá fora, mas esse barulho não era bomba, não era tiroteio, era um barulho.
Eles estavam sim, sem alento, eles estavam cabisbaixos, tristonhos, porque ali havia um vento muito forte lá fora. Mas não era tempestade. Então o que estava acontecendo? Então agora vamos partir para a segunda cena. Então lá dentro eles estavam com medo. E por lado de fora acontecia ventania, barulho, porque Deus estava manifesto. E o que fazia com que eles perseveravam ou perseverassem ali naquela sala trancada é que eles estavam unidos em oração. A oração que fez com que eles assim estivessem em sintonia com o Espírito Santo. Então a bem-aventurada Virgem Maria recebe o Espírito Santo, ali ela é transformada, e também os apóstolos recebem uma porção do Espírito, eles são transformados. Talvez aquela não linguagem, que ali havia, aquela confusão de pensamentos, de teorias, aquele vucu-vucu de medo, de tremor, aqueles ossos que estavam quase que parafrasear, repetir o profeta Ezequiel, aqueles ossos que estavam carcomidos, ressequidos, aqueles ossos que estavam sem norte, a partir desse momento, eles são readquiridos vivos. Ali eles têm nervos, pele, ali eles tomam forma. Aquilo que o salmista nos cantava, e que nós cantávamos juntos, aquece o que é frio. Então, talvez ali entre eles estava um timbre de frieza. Naquele momento, eles se tornam calorosos. Aquilo que era rígido entre eles se torna maleável. Aquilo que era torto, endireitou. Então percebam e notem, a oração é que nos leva para os céus. Sem vida de oração, nós podemos ser cristãos, mas nós nunca estaremos nos céus. Sem a vida de oração, nós não damos passos no dia a dia. Sem a vida de oração, nós não conseguimos encontrar o norte da minha história, da minha vida. Sem a oração, eu não suporto o meu cônjuge, o meu filho, o meu paroquiano. E aí vocês vão colocando tudo no feminino, Então, a minha esposa, a minha paroquiana, e eu não suporto a minha patroa, o meu patrão, eu não suporto o tempo, eu não suporto a vida, eu questiono Deus e o mundo. Eu me torno como Dante no início da sua vida. O meu amor não é correspondido, então eu fico frustrado. Eu sou político, eu sou matemático, ou melhor, sou político, sou farmacêutico, sou médico, sou militar. Tenho várias funções, mas nada me preenche, porque me falta o único necessário, a oração. Eu lembro, isso já foi em 2017, 2018, eu não sei o certo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Canção Nova, algo me deixou maravilhado. Na Canção Nova, eu digo Canção Nova porque é uma televisão, Eu gostei porque eu rezei no santuário, o Pai das Misericórdias, sim. Mas o que me deixou maravilhado foi
a visão que eu tive. Quando eu cheguei, quando o ônibus parou ali na porta da Canção Nova, no portão de entrada, eu me deparei com várias antenas que está ali na sede da Canção Nova, Cachoeira Paulista, né? Então, assim, tinha várias antenas. As antenas que ali estavam, elas tinham um propósito. As antenas que ali ficavam e ficam até hoje, elas transmitem sinais para nós que aqui estamos, em Franca, qualquer parte da cidade, né? Em qualquer cidade. Mas tinha uma antena assim, tipo uma parabólica, bem grande. E essa antena então, ela captava, esse era o objetivo dela, de captar o sinal do satélite. Nós somos assim. Se nós não tivermos a nossa antena afiada, sintonizada com Deus, nós não vamos para os céus. Nós até podemos ser pessoas, homens e mulheres, virtuosos. Isso é bom. Mas essas virtudes, elas, por si só, não diz muito a nós. Essas virtudes, elas precisam estar acompanhadas com aquilo que nós recebemos no batismo, aquilo que nós recebemos na confirmação do Santo Crisma, aquilo que nós recebemos diariamente, a presença do Espírito Santo. Aí sim a minha antena, ela é sintonizada, aí eu consigo compreender o que Deus pede a mim. Então, sim, dos 7 dons que o Espírito Santo ele tem, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu significado, né? E valeríamos nós ficarmos aqui falando dom por dom, né? E explicar dom por dom. Mas se nós fôssemos resumir os 7 dons, um é importante, compreendem? Todos são importantes, mas somente um, né, é fundamental, ele é basilar, trivial. Nós precisamos tê-lo, porque se nós não tivermos esse, nós não teremos os demais. E o dom é o temor de Deus. Esse dom do temor de Deus, às vezes nós não compreendemos bem, né? Às vezes nós, assim, diante dele nós viramos a página e vamos para o outro, né? Porque temor de Deus, eu preciso ter medo de Deus. E não é isso, né? Vai chegar aí, mas não é isso. Temor de Deus é você ser puro. Temor de Deus é você não ser glutão, comelão. Temor de Deus é você não ser beberrão, aquele que bebe. Temor de Deus é você não ter medo de Deus, mas é você ter responsabilidade para com Deus. Ou seja, vamos mudar a palavra, né? Saber ter o temor de Deus é saber dosar a minha vida para estar com Deus. Aí sim, quando eu vou me controlando, o meu impulso, ou as minhas faculdades passionais, a minha paixão, quando eu vou controlando ela, eu não quero ofender Deus. Eu começo a ter temor de Deus. Começo a ter medo, não de Deus, começo a ter medo de comer demais e pecar. Tenho medo de beber demais e ser um beberrão. Tenho medo porque se eu fizer aquilo, eu posso cair no pecado, sair do estado de graça. E se eu não estou no estado de graça, a minha sintonia fica fora, a minha antena não está ligada com Deus. E se minha antena não está ligada com Deus, tchau e benção o céu. Que Deus nos livre disso, né? Que todos nós que aqui estamos
um dia possamos nos encontrar nos céus. É necessário então ter essa sintonia fina, esse temor com Deus, para amá-lo. Antão, Santo Antão. Mas na época ele tinha a dor de santidade, tinha jeito de santo, mas ainda não era santo. Antão, então ele foi, vendeu tudo, ele era bem de família, família de posse, vende tudo, deu tudo e vai para o deserto. E ali no deserto então, passa-se os anos. E num dia, depois de 7 anos, isso nós podemos ler nas conferências de Santo Antão. Essas conferências, elas não estão mais sendo propagada e ditada, mas nós conseguimos, assim, em sebos. O que eu tenho é de sebo, de coisas antigas. Aí, então, depois de 7 anos que se passou no deserto, vivendo aquela vida assim de renúncia, de jejum, de mortificação, de abstinência, Antão tem um colóquio. E o colóquio que ele tem não é com o padre André, O colóquio que ele tem é Jesus ressuscitado. Olha só o escalão, da conversa. Antão com Jesus. E aí Jesus está ali presente. Antão então não perde a oportunidade e diz assim: meu Senhor, deixa eu te perguntar, olha, tu estás feliz com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo? E para vergonha de Antão, a resposta foi negativa. Depois de 7 anos de jejum, penitência, mortificação, abstinência, de anteninha sintonizada, ele escutou uma resposta que Deus dizia: não, Antão, não estou feliz com você, ainda te falta uma coisa. Mas Senhor, olha, eu dei tudo, tudo que eu tinha, eu dei para os pobres, e o Senhor não está feliz? Não, você não é igual o sapateiro de Alexandria. Aí Antão então ficou assim, sensibilizado com aquilo. Então ele deixou o deserto e correu para Alexandria. Hoje não existe mais Alexandria, Hoje é Capadócia, Turquia, aquela região da Turquia. Aí ele vai para a Turquia, para Alexandria, na época, e depara com um sapateiro, o sapateiro de Alexandria. E ele fala assim: olha, eu estou aqui porque eu quero observar a sua vida. E diga para mim, como é a sua vida? E o sapateiro diz assim: minha vida é simples, minha vida não tem novidade, mas pode ficar aqui, observe. E então ficou observando. Aí depois Antão disse: olha, realmente não notei nada de novidade. Por que você é santo? Que dizem que você é santo? Aí ele disse assim: porque, olha, eu recebo algo, o meu dinheiro, e do meu dinheiro eu divido em 3 partes. Uma parte eu dou para os pobres, a outra parte eu dou para a igreja, a outra parte eu fico para mim. Aí Antão disse assim, para ele próprio, Ele diz: mas também isso eu faço. Eu dei tudo, não sou santo. Tem algo mais. E aí, conta, o que mais você faz? Diz Antão. Aí o sapateiro vai dizer: então, depois que eu faço tudo isso, eu vou lá na minha banquinha, sento e começo a arrumar os sapatos. Tá, e aí, depois, o que você faz?
Então, arrumando os sapatos para aquela vida monótona, para não dizer entediante, chata, né? Ali, a hora que passa um comerciante ou uma pessoa qualquer, eu olho para a pessoa e digo assim: que você seja salvo, que você vai para os céus. Independente se é católico, se é protestante, se eu conheço, se eu não conheço, eu desejo o bem, que você seja salvo, que você vá para os céus. Então, caiu a ficha. Ele disse: é isso que torna ele santo, o coração generoso, um coração amoroso, coisa que eu não tenho. Mas acontece, né, e aqui terminei então a história, né? Acontece que o cardeal, que hoje é emérito, cardeal Robert Saraya, ele foi emérito em 2014. Esse cardeal, ele diz assim: hoje, o homem tirou Jesus do centro e colocou ele no lugar. Então talvez nós perdemos a sintonia com Deus, porque nós estamos numa sociedade onde nós não adoramos mais. Nós somos cristãos, somos católicos, mas nós perdemos aquela intimidade com Deus. Nós não temos mais um diálogo com Deus. Lembra de Dante? Então, para nós católicos, nós temos Davi, Asaf, Coré, os poetas da Sagrada Escritura. Davi então nos dizia: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e toda a face que está na terra renovai. O que Davi queria dizer ali para nós? Olha, você não sabe rezar? Eu te ensino, eu te ponho um diálogo na sua boca. Reze. Então, como que uma ejaculatória, né? Como uma cantilena repetitiva: Senhor, envia o vosso Espírito. Sim, eu fui batizado, sim, eu fui crismado, sim, eu estou no estado de graça, podendo comungar, né? Sim, mas peça: vinde, Espírito Santo.